Olá pessoal, tudo bom? Sou o Igor Moura. Hoje meu grupo e eu estaremos apresentando nosso trabalho de conclusão de curso com o tema Inteligência Artificial aplicada à transcrição de acordes de violão. O grupo é composto pelo Alan Belém, pelo Fernando Liz e pelo Igor Moura, que sou eu. Primeiramente, eu queria agradecer todos os professores da banca por estar doando um pouquinho do seu tempo para nos avaliar aqui. Além das excelentes aulas que recebemos também. E também queria um agradecimento especial para o nosso orientador, professor Ângelo, pela paciência e pela ajuda que nos proporcionou em toda essa caminhada, tanto em aula quanto na elaboração do nosso TCC. Vou apresentar agora um pouquinho, começando pela introdução. A música é o ser humano. A música sempre esteve envolvida diretamente com os seres humanos, culturalmente, entre povos, tanto ocidental, oriental, há milhares de anos, vem sempre voltada para contos de histórias, contos, um meio social de comunicação entre seres humanos, né, para diversão, entretenimento. E a música normalmente é composta por uma ou mais pessoas cantando, apenas isso também. Pode ser apenas instrumentos, como violão, teclado, baixo, bateria, violino, e a junção dos dois. Então, tanto voz, tanto alguém cantando, quanto alguém tocando algum instrumento. E aqui trouxemos o violão, que é um instrumento extremamente conhecido, né, por suas melodias, a junção de acordes, notas, e bastante famoso nas músicas brasileiras, como MPB, pagode, samba. E a música, ela tem a escrita, né, que seria a letra cantada pela pessoa. E quando falamos de instrumento, como o violão, ela tem um acorde. E também temos a música computação. A computação já está bem envolvida com a música, já para gravação, modificação de voz. E aqui a gente está trazendo a música e a computação envolvida de outra forma. Uma forma que a gente consiga introduzir uma música e ensinar a máquina, nossas redes neurais, a aprender o que é um acorde. Então, o aprendizado de máquina, conhecido como machine learning, seria isso, tentar ensinar a máquina a entender alguma coisa. Nesse caso, o que é um acorde? Com isso, a gente tem uma base de dados, né? Precisamos disso para ensinar a nossa rede neural e com o objetivo de transcrever ele. Então, como eu falei, demonstrar o acorde que está tocando naquela música determinada, em vídeo e tudo mais. Os objetivos, um deles é, como eu falei, a música pode ter tanto voz, né, alguém cantando, como instrumento. Então, precisamos separar eles para ensinar a nossa rede neural. Então precisamos retirar o áudio em voz do áudio de instrumento, né, para decompor e separar eles para o nosso banco de dados. Com isso, vamos gerar esse banco de dados necessário para o aprendizado de máquina e com eles utilizaremos para treinar nossa rede neural, que é demonstrar como ela é supervisionada, e será explicado mais para frente. Ela precisa de uma saída, precisa de entradas para demonstrar saídas. Então, ensinamos para ele que tal entrada requer tal saída. Então, fazemos treinamentos com um conjunto de dados. Com o foco de tudo isso, a transcrição automática desses acordes. Então, entramos com uma música em áudio, em vídeo, e essa rede neural terá que demonstrar para a gente quais são os acordes que estão sendo tocados naquele momento, no decorrer da música. Esses acordes serão demonstrados numa plataforma interativa, onde adicionamos o link, né, desse vídeo, desse áudio, dessa música, e podemos ver quais são as notas demonstradas pela nossa rede neural. Um dos trabalhos similares que encontramos na academia, hoje com o nosso trabalho, é um trabalho espanhol que se chama Redes Neurales Aplicadas em la Detección de Acordes de Guitarra Acústica, onde traz reconhecimento de acordes musicais, bem parecido com o nosso, né, utilizando PCP. Também teve um conjunto de 2.000 amostras disponibilizadas, né, publicamente, onde qualquer um poderia ter contato, utilizar para treinamento e tudo mais. E esse trabalho também tem um guia de como gerar seu próprio conjunto de dados. Baseamos dessa forma, utilizando esse guia para criar o nosso próprio banco de dados, né, a nossa própria base. Então, tocando as 2.000 amostras, né, cada amostra é um acorde. Então, também se baseamos nesse trabalho, bastante similar ao nosso. Redes neurais artificiais. As redes neurais artificiais, ou RNA, são inspiradas no funcionamento de neurônios biológicos, né, encontrados no cérebro humano, de animais e tudo mais, com a função de aprendizado e armazenamento de informações. E aqui o funcionamento é bem similar.
O RNA ela é dividida em três partes. Então, são as entradas, onde recebem as informações, as camadas intermediárias, onde faz reconhecimento dessas informações, né, para gerar uma saída, que é essa última parte. No nosso trabalho, ele foi utilizado o aprendizado supervisionado. Então, quando fazemos treinamentos, adicionamos entradas e saídas. Então, ensinamos para RNA, quando temos uma entrada, qual saída esperamos. Então, sempre vamos treinando com outras informações. Quando ele já aprendeu, ele tenta nos demonstrar uma saída. E, além disso, ela pode ter diversas topologias. Topologias são a quantidade de neurônios. E existem diversas infinitas topologias possíveis. As redes neurais necessitam de amostras rotuladas para aprendizado supervisionado. Então, como foi dito, entramos com algumas entradas, né, informações, e já esperando algumas saídas. Por isso que chama de aprendizado supervisionado. A gente damos uma entrada, adicionamos dados na entrada, esperando uma saída. Então mostramos esses dados que estamos adicionando e esperamos essa saída. Aqui, por exemplo, o dó. Isso faz parte do treinamento e dos testes. A diferença de treinamento e teste, treinamento ensinamos, entre aspas, a máquina sobre acorde aqui, por exemplo, né? Ensinamos o que são os acordes. Então, quando tiver essa entrada, esse acorde. E o teste, com informações diferentes, entradas não utilizadas na criação dessa rede neural, adicionamos na entrada e vemos a saída. A tendência e o esperado é que, se as informações são diferentes, mas entramos, por exemplo, com o acorde Dó, esperamos que a saída também seja um acorde Dó. Também temos utilizado no trabalho foram as redes convolucionais, né, artificiais. Comumente utilizadas em imagens, reconhecimento de imagens e vídeos, elas também são utilizadas, como utilizamos para reconhecimento de sons também. Então, utilizamos a convolução, né, e o pooling, que junta essas informações e manda para uma rede neural simples, né, básica, comum, que no caso é a nossa RNA. O que é o som? O som é uma energia mecânica que se propaga em um meio, tanto líquido, sólido ou gasoso, como por exemplo o ar. Então, quando tocamos um acorde, geramos um som que se propagará no espaço, né, no meio do ar. Ele tem uma propagação circuncêntrica, igual é demonstrado na figura. Então, quando falamos tudo, esse som é propagado, né, nessa forma circuncêntrica. As notas musicais são um tipo específico de som que tem uma frequência padronizada e, em sua composição, dependendo do timbre de cada instrumento, podem haver outros componentes além daquela frequência principal, principalmente ondas harmônicas, que são os múltiplos daquela frequência padrão. Então temos aqui a comparação de uma mesma nota musical, a nota chamada C4 ou Dó4, uma frequência de aproximadamente 262 Hz, em três instrumentos diferentes. A flauta doce apresenta uma raia quase que totalmente na frequência da nota, 262 Hz, e uma onda no tempo quase que totalmente senoidal. Já no piano temos algumas raias em harmônicas que são múltiplos do 262, como o 525 Hz, o 1050 Hz, e já forma uma onda no tempo mais diferente. Já para o trompete, no terceiro exemplo, temos o surgimento de muitas outras raias, formando uma onda muito diferente em comparação às outras duas. O sistema musical ocidental, que é o que nós adotamos, é composto por 12 notas diferentes, que se repetem ao longo das escalas, ou seja, ao final da última nota, que é o Si, retorna para a primeira, que é o Dó, e o conjunto de 12 notas distintas formam uma denominada oitava. Temos aqui tanto a representação de cifra, que são essas letras maiúsculas na parte superior, quanto a representação por extenso, que é como se fosse o nome de cada uma das notas. E uma informação importante é que a cada oitava a frequência de uma nota será o dobro da oitava anterior. Então temos aqui uma tabela mostrando as frequências de cada nota em Hertz
desde a oitava 0 até a oitava 8, que são as notas mais comuns. E para exemplificar, temos a nota Lá, por exemplo, que na oitava 0 tem uma frequência de 27,5 Hz, na oitava 1 terá uma frequência de 55 Hz, ou seja, o dobro. Já na oitava 2 vai ter uma frequência de 110, novamente o dobro, e assim por diante. Isso ocorre para todas as notas. E uma curiosidade interessante é que a frequência das notas é padronizada a partir da nota chamada Lá4, que possui uma frequência de exatamente 440 Hz. Os acordes musicais nada mais são do que um conjunto de 3 ou mais notas musicais executadas de forma simultânea. E aqui nesse trabalho nós vamos focar em um tipo mais simples de acorde, que é as chamadas tríades. Maiores e menores são acordes compostos por 3 notas, por isso o nome tríade. E é comum, principalmente em músicas populares, a notação de cifras. Uma particularidade: quando possui uma letra maiúscula isolada, representará um acorde maior, e quando tem uma letra maiúscula acompanhada de um M minúsculo, representará um acorde menor. Então temos aqui o exemplo do acorde C, que é o Dó maior, composto pelas notas Dó, Mi e Sol, e temos o acorde CM, que é o Dó menor, composto pelas notas Dó, Mi bemol e Sol. O algoritmo do PCP é uma forma de representar esses acordes para um sistema automatizado, computadorizado. Então ele faz uma análise através da transformada de Fourier de tempo curto das frequências que compõem o sinal de áudio, e assim ele consegue converter esse áudio em um vetor de 12 posições. Cada posição representa uma das 12 notas do sistema musical. E uma coisa importante é que esse vetor ele independe da oitava da nota. Então não importa se tiver um Dó na oitava 0, mais um Dó na oitava 3, ele vai somar a contribuição das notas de diferentes oitavas e no final vai apresentar um vetor de 12 posições. Aqui temos dois gráficos histograma representando o vetor do PCP para um acorde de Dó maior executado tanto no violão quanto no piano. Temos a escala de energia relativa e uma coisa legal de se notar é que as notas que compõem o acorde de Dó maior, ou seja, o Dó, o Mi e o Sol, possuem um pico maior em relação às outras notas. A aplicação web é um tipo de sistema que é executável no navegador de internet, que tem seu estado afetado pela navegação ou entrada de dados de um determinado usuário, e o grupo optou pelo desenvolvimento de uma aplicação web para fazer toda a integração das partes do sistema e também para apresentar o resultado de maneira interativa para o usuário. Então, a aplicação web tem esse papel de receber a música que vai ser transcrita e, ao final de todo o processamento, exibir o resultado da transcrição em conjunto com o vídeo. A aplicação foi desenvolvida na linguagem de programação Python, tendo como base o framework Flask, que ele é utilizado para fazer aplicações compactas, que era bem o nosso objetivo. E aqui nesse trabalho ela vai servir para concentrar todas as partes do nosso sistema, sejam as redes neurais artificiais, a API do YouTube e tudo mais que compõe o nosso sistema. Metodologia. Aqui temos um fluxograma do sistema que foi desenvolvido, onde os blocos em azul representam a interface com o usuário e os blocos em verde todo o processamento interno do nosso sistema. Então, tudo começa com o envio de uma URL da música que o usuário quer transcrever da plataforma YouTube. Essa música vai ser processada pelo nosso sistema e os seus acordes musicais serão transcritos, e ao final o resultado dessa transcrição vai ser exibido em sincronia com o vídeo que foi enviado na primeira etapa. Entrando em maiores detalhes naquela primeira etapa de envio da URL por parte do usuário, o sistema vai receber essa URL e será processada pela biblioteca urlib. Ela consegue rapidamente identificar o ID, o chamado ID do YouTube, que é um identificador de 11 caracteres da própria plataforma. Isso independente do tipo de
URL que vai ser colocado. Então, mesmo que apareça o nome do canal, ou mesmo que seja a URL com o nome do YouTube abreviado, esse ID, que é o identificador do vídeo, vai ser reconhecido e salvo em uma variável. Agora, detalhando mais aquela parte de processamento do sistema, que é o bloco central da nossa solução, temos 5 etapas, sendo elas a extração e conversão do áudio da URL do YouTube fornecida, a remoção dos vocais da música, esse processo é feito para facilitar o reconhecimento apenas do instrumental de cada música. Temos a separação do áudio em segmentos menores, nós também chamamos de janelas de áudio. A análise espectrográfica dos segmentos, que é toda aquela análise de Fourier do espectro para converter o áudio em um vetor de 12 posições com a contribuição de cada uma das 12 notas do sistema musical. E por fim temos a classificação do acorde de cada segmento pela nossa rede neural artificial. Detalhando um pouco mais cada uma dessas etapas, temos a primeira parte de extração e conversão de áudio, onde será utilizada aquela ID do YouTube que foi coletada. Nós utilizamos uma biblioteca chamada YouTubeDL, que a partir da ID do YouTube consegue extrair o áudio para um arquivo .wav, mas apenas fazer essa conversão não é suficiente. Nós temos que padronizar os parâmetros do áudio para fazer o processamento correto lá pelo algoritmo do PCP. Temos essa padronização de 44.100 Hz de frequência, 16 bits por segundo e também apenas um canal de áudio, ou seja, mono. Ao final temos o novo áudio.wav com os padrões convertidos pela biblioteca FFmpeg. Em seguida temos essa etapa de remoção dos vocais da música. A entrada é o áudio, que já está padronizado nos parâmetros escolhidos. Ele será processado por uma rede neural artificial convolucional para fazer a remoção dos vocais. Essa rede é chamada de Vocal Remover Master e é disponibilizada em código aberto. E o que irá sair dessa rede serão 2 áudios. Um que contém apenas o instrumental e o outro contendo apenas os vocais. Esse que contém apenas os vocais será descartado. Então temos a etapa de separação do áudio, utilizando como entrada o áudio apenas com o instrumental da música. Ele irá ser dividido em diversos segmentos, também chamado de janelas, de 2 segundos de duração. Essa duração de 2 segundos foi escolhida de forma experimental pelo grupo, porque apresentou resultados melhores nas músicas que nós testamos. É importante destacar que, ao final de todo o processo, cada um desses segmentos irá corresponder a apenas um acorde. Então, o áudio inteiro será dividido em segmentos de 2 em 2 segundos. Em seguida, cada um desses segmentos vai ser processado pelo algoritmo do Pitch Class Profiler e ele vai pegar o áudio, normalizar e transformar em um vetor de 12 dimensões, mostrando a porcentagem de contribuição de cada uma das 12 notas do sistema musical ocidental para a constituição daquele áudio. Por fim, temos a etapa de classificação do acorde. Esse vetor de 12 dimensões do PCP servirá de entrada para a nossa rede neural artificial reconhecedora de acordes e ao final ela irá fornecer o acorde correspondente. Detalhando um pouco mais o processo de treinamento da nossa rede neural, o conjunto de dados que nós geramos possui 2.000 amostras, dividida em 10 acordes, que são o mesmo conjunto de acordes utilizado no trabalho de Randon et al. De 2020. E para detalhar melhor como esse conjunto de dados foi gerado, nós preparamos um pequeno vídeo. O processo de geração do dataset se inicia pela captação dos acordes do violão. Esse processo foi realizado 200 vezes para cada acorde, dividido em 4 violões, sendo 50 amostras para cada violão, 3 com cordas de aço e 1 com cordas de nylon, para que a rede seja capaz de generalizar o reconhecimento dos acordes da sonoridade de diferentes violões. Por se tratarem de 10 acordes, totalizou-se
2.000 amostras no dataset. Esses dados são então processados pelo algoritmo do Pitch Class Profile e depois são agrupados em um arquivo .csv. Cada acorde vai ter um .csv de 200 amostras. Ao final, todos os CSVs serão consolidados em um único arquivo de 2.000 amostras. Durante o processo de treinamento, foram testadas 4 diferentes topologias para verificar a melhor taxa de acerto, resultados mais satisfatórios para a rede. E é comum a representação de cada topologia pela quantidade de neurônios. Então vocês podem ver que todas as topologias possuem 12 neurônios na camada de entrada, porque vão receber um vetor de 12 posições. E tem 10 neurônios na camada de saída, porque são 10 saídas possíveis, ou seja, são 10 acordes possíveis. E as camadas intermediárias, que estão no centro, podem ter um número mais variado de neurônios. Então, na primeira temos 30 neurônios na camada intermediária. Na segunda temos 2 camadas intermediárias, uma com 38 neurônios, outra com 24, e assim por diante. Ao final de todo esse processo, é feita a sincronização dos acordes com o vídeo do YouTube e também é exibida a duração de cada um dos acordes. Isso é possível porque a rede gera um arquivo TXT contendo todos os acordes em sequência e nós sabemos que a duração de cada um desses acordes é de 2 segundos. Isso possibilita a sincronização dos acordes com o vídeo do YouTube e também saber qual que é a duração de cada acorde. Então, depois de um rápido processamento em Python, em conjunto com a API do YouTube, temos a transformação desse arquivo de TXT nessa exibição, onde o acorde que está sendo executado naquele momento é exibido ao centro. Na direita temos o próximo acorde e na esquerda temos o acorde anterior. Aqui embaixo temos uma barra de duração do acorde atual, ou seja, quando o mesmo acorde é mostrado mais de uma vez, ele não será repetido como o próximo acorde aqui na aplicação, mas sim irá aumentar a sua barra de duração. Agora, iremos fazer a demonstração da versão final do projeto. Primeiro, iremos iniciar o aplicativo web através do comando flask run. Esta é a página inicial do nosso aplicativo web, um campo onde deverá ser digitada a URL do vídeo contendo a música. Agora iremos no YouTube atrás de um vídeo que contém a música que queremos. A música escolhida foi Imagine, do John Lennon, e a versão escolhida foi a do Cifra Club. Optamos pela versão do Cifra Club, pois esta possui afinação padrão, que é a mesma afinação utilizada para gerar o conjunto de dados de treino. Além disso, o Cifra Club possui seu próprio sistema de cifras, que será utilizado como referência para verificar erros e acertos da nossa rede. Agora, iremos colar a URL do vídeo contendo a música no campo destinado. Em seguida, clicar em transcrever. Agora deveremos aguardar o processo. Primeiro, o vídeo é baixado e convertido para .wave, que é uma extensão de áudio. Em seguida, a remoção de vocais irá atuar. Assim como a identificação de acordes. Este é o resultado final. Em vermelho é a nota que está sendo tocada agora. À esquerda é a nota anterior e à direita a próxima nota. Embaixo, na barra escrito duração, é a duração do acorde que será tocado. Observe no vídeo
que os sistemas de cifra do Cifra Club está sendo exibido, o que facilita a comparação com o nosso resultado. Agora, iremos exibir os resultados obtidos, discuti-los e, por fim, concluir o trabalho. Conforme descrito na metodologia, os estudantes gravaram as 2.000 notas musicais. Aqui está a representação de uma das tabelas geradas pelo PCP, onde cada linha representa uma amostra de áudio e cada coluna representa uma nota musical. Quanto maior o valor, maior é a presença da nota no áudio correspondente. Também foram treinadas as 4 topologias da rede. E aqui estão seus resultados. As métricas utilizadas para escolher a topologia mais adequada foram a acurácia e o erro. Ou seja, quanto maior a acurácia e menor o erro, melhor é a topologia para nosso problema. Logo, a topologia escolhida foi a número 1. Ao lado direito está a sua representação. Vale ressaltar que a topologia escolhida é a que possui menos camadas intermediárias e menos neurônios nessas camadas. Também foi realizada a etapa de testes. Além de testes com áudios com violão, também foram realizados testes com áudios de piano e violino. Essa etapa é importante, pois o trabalho original de Rondon também realizou estes mesmos testes. Então, para efeito de comparação, vale a pena realizá-los novamente. Além disso, vale mencionar que uma nota musical depende da frequência do som emitido. Logo, a rede deveria obter bons comportamentos para outros instrumentos também. Foram utilizadas as métricas acurácia e LCS para determinar a eficácia da rede perante áudios com múltiplos instrumentos e áudios com apenas a voz e violão, que é o tipo de áudio que compõe nosso dataset. Onde está nomeado autores refere-se a este trabalho, que utiliza a rede detectora de acordes e com a remoção de vocal. Onde está denominado Rondon refere-se apenas ao trabalho original, que utiliza a rede detectora de acorde, sem remoção de vocal. É possível notar que em ambos os casos, este trabalho obteve resultados melhores. Também foram realizados testes de tempo de processamento, utilizando o computador de configurações de processador i5 e 8 GB de RAM. Utilizando o algoritmo de remoção de vocais, o tempo de processamento aumentou aproximadamente em 10 vezes, o que é significante. Isso se dá porque redes convolucionais demandam muito processamento. Logo, já era esperado que nossa rede demandasse mais tempo para obter a sua saída. Agora iremos discutir os resultados obtidos, começando pelo treinamento da rede. Nós mostramos nos slides anteriores que a rede que possuía menos neurônios nas camadas intermediárias foi a que obteve melhores resultados. Isso se dá porque, quando temos um número elevado de neurônios para uma quantidade limitada de dados, a rede acaba aprendendo de forma exagerada sobre os dados de treino, ficando pouco generalizada para os dados de teste. Esse problema é chamado de overfitting. Ou seja, nem sempre quanto mais neurônios tivermos, melhor será o comportamento do algoritmo. Outra questão que vale a pena ser destacada é sobre a janela de tempo, que foi fixa em 2 segundos. Ou seja, a cada 2 segundos, um acorde é detectado. Este é um problema que perpetua desde o trabalho de Rondon. Com uma janela fixa, a detecção de acordes fica muito ligada ao ritmo da música. E como muitas músicas mudam seu ritmo conforme o tempo passa, a detecção de acordes fica desincronizada com a música, diminuindo a eficácia da rede. Também foram comparados os resultados da rede detectora de acordes sem a utilização de remoção de vocal. A comparação foi realizada com o trabalho de Rondon. É possível notar que o trabalho original obteve resultados ligeiramente maiores.
Isso se dá pelo fato de que o conjunto de dados de treinamento foi gravado em uma câmara de isolamento acústica, enquanto neste trabalho o conjunto de treinamento foi gravado em um ambiente ruidoso, utilizando apenas um microfone comum, o que pode ter inserido ruído nas amostras de áudio. Quando a rede era posta à prova com áudios contendo apenas violão e voz, seu comportamento era melhor, como foi exibido nas tabelas anteriores. Já quando havia múltiplos instrumentos, o comportamento era pior. Isso se dá porque, quanto mais o conjunto de dados de treino se parece com o conjunto de dados de teste, menor será o comportamento do algoritmo. Essa questão é chamada de covariate shift, que é quando a distribuição de dados de treino difere significativamente da distribuição de dados de teste, fazendo com que a rede fique pouco generalizada quando colocada em situações reais. A solução encontrada no nosso projeto para utilizar as músicas foi baixá-las diretamente do YouTube. O YouTube recomenda que a manipulação de dados, como download, sejam feitas em altas taxas de bit. Porém, isso tornaria nosso projeto inviável, pois demandaria um tempo ainda maior de processamento. Outras configurações, como número de instrumentos utilizados no áudio, timbre dos vocalistas e etc., também podem influenciar nos resultados da rede. E são questões mais difíceis de controlar. Este trabalho teve o objetivo de melhorar o trabalho anterior de Rondon e obteve êxito neste quesito. Seja para a detecção de voz e violão ou múltiplos instrumentos, este trabalho obteve resultados melhores do que o trabalho original, mostrando a eficácia da remoção de vocal como solução deste projeto. Outra questão importante é que quando a rede foi posta para detectar violino e piano, seus resultados foram um pouco piores do que para violão, mostrando que o timbre do instrumento também influencia na detecção de acordes pela rede. Para trabalhos futuros já temos algumas ideias. A primeira e mais simples seria adicionar mais instrumentos no conjunto de treinamentos, de forma a generalizar mais ainda o modelo. Também podemos adicionar mais notas a serem detectadas. Apenas basta adicionar essa variedade no conjunto de treinamento. Outra questão importante é sobre a janela, que foi fixa em 2 segundos neste trabalho. Seria importante o desenvolvimento de uma janela móvel, que mudasse conforme o ritmo da música se altera. Isso faria com que a desincronização não ocorresse mais, e a detecção de acordes ficasse sincronizada com o ritmo da música. E por fim, outra solução importante é sobre a remoção de vocal. Seria interessante otimizar essa parte para que o arquivo de instrumentos não seja apenas um arquivo genérico de todos os instrumentos juntos, mas sim cada instrumento individualmente separado em um arquivo, como mostrado na figura. Poderia ser, por exemplo, um arquivo com baixo, um arquivo com piano e etc. Isso faria com que a detecção de cada instrumento fosse muito mais otimizada do que vários instrumentos juntos emitindo frequências diferentes no mesmo áudio, o que complica na detecção de acordes. Esta foi a apresentação do nosso trabalho. Obrigado.